Olá, seja bem-vindo a mais uma mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 29 de Gênesis, né? Fazer um estudo desse capítulo aqui, onde a gente vai ver um pouquinho da história de Jacó, Lia e Raquel. Como foi esse primeiro encontro, essa chegada ali ao poço de Arã. E mais uma vez, nessa série, né, série Trindade, que por sinal está riquíssima e eu tenho me surpreendido com o conteúdo porque muitas coisas que são compartilhadas aqui eu aprendo enquanto gravo e não apenas enquanto oro ou enquanto leio. Deus me permite desfrutar e tá aprendendo enquanto compartilho, né? Ele abre o entendimento, ele me faz compreender melhor à medida que eu transbordo. E isso, na verdade, é um dos maiores motivadores de eu permanecer nesse ministério, nesse propósito, nessa atividade de estar gravando e postando essas mensagens, é porque isso tem sido muito abençoador para mim. Mas eu escolho mover, eu escolho transbordar, eu escolho levar a palavra e a parte que eu já entendi. E Deus me faz entender ainda mais, me faz entender ainda melhor e me faz desfrutar ainda mais da vontade dele, do desejo dele, do plano dele. E assim é a caminhada com Deus, né? Então, vamos para a palavra, onde nós estamos estudando três níveis, né? Faz parte do caráter de Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, enquanto corpo, alma e espírito, também triunos de alguma forma. A palavra de Deus tem três níveis de interpretação, onde a gente começa ali, né, no nível literal, nível da carne, água no tornozelo. A gente entra mais um pouquinho, que é o nível da alma, água na cintura. E quando a gente mergulha de fato, é que a gente vai ver o poder da palavra profético, né? O nível espiritual de interpretação da palavra. Quando Jacó chega no poço de Arã, ele vê ali rebanhos em volta de um poço e um poço com uma pedra em cima. E aqui a gente já poderia ver algumas coisas, né? Quando a gente começa a entender que a palavra tem o nível da alma e o nível do espírito, a gente está olhando o literal, mas algumas coisas já incomodam a gente, como três rebanhos em volta de um poço fechado. Então, é inevitável ver que essa numerologia é sempre repetida na palavra, né? O 3, o 40, o quarentena, o 400, a trindade, o triuno, 3 para 1, para 3 o tempo inteiro, 7, o número da perfeição. Isso muitas vezes é repetido na genealogia de Jesus, os múltiplos de 7, né? 14 gerações até uma fase, 14 gerações até a outra, 14 até a outra, e aí são 3 de 14, enfim. Tudo isso tem uma representação, tem um valor simbólico e profético muito importante. Mostra que nada foi proposital, mas há uma métrica ali, perfeitamente planejada por Deus. Então, Jacó chega, encontra três rebanhos em volta de um poço fechado. E ele identifica ali que o povo vem, junta o rebanho ali, está esperando os demais chegarem, para que os pastores removam a pedra. Então o rebanho bebe, e quando o rebanho termina de beber, os pastores devolvem aquela pedra. De certa forma, é como se fosse uma espécie de segurança, né? No nível literal aqui, a gente já consegue entender o contexto da época e seria semelhante a um sistema de banco hoje, onde precisa da senha de duas ou três pessoas, onde precisa que várias pessoas tenham a chave de um cofre e aquele determinado cofre só abre com um conjunto de chaves. Enquanto estiver faltando uma chave, o cofre não será aberto. Basicamente seria isso. Então aquele poço ali está limitado para aqueles pastores e se não chegar a todos os pastores, a pedra sequer pode ser removida, então a água fica bloqueada, né? Isso é muito bacana quando a gente entende a figura dentro do contexto ali. Então, Jacó se apresenta para aqueles pastores, pergunta se eles conhecem Labão, né? E sim, nós conhecemos. E aí, Labão vai bem? Sim, vai bem. A propósito, aquela ali que está vindo é filho dele. E vem Raquel pastoreando o rebanho de seu pai. E Jacó se alegra, percebe a beleza dela, né, e tudo. E aqui fala que ele a beijou. Eu entendo que um beijo de cumprimento, né? Não vou entrar no mérito desse nível, mas mais à frente a gente vai ver que o mesmo texto e no mesmo tom fala que Labão recebeu ele e o beijou.
Então eu entendo que é um hábito de cumprimento da época. E aí quando Jacó beija Raquel, ele levanta a voz num choro e num clamor, né? Ali é como se ele sentisse aliviado de alguma forma, ou sentisse cumprimento da promessa, não sei. Mas aquele choro me parece um choro de rendição, de alegria. Ele levanta a voz, diz que ele levantou a voz e chorou. Beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Jacó anunciou a Raquel que era parente. Então, depois daquele alívio ali, ele fala para Raquel: olha, na verdade, nós somos primos. Minha mãe é irmã do seu pai. E ela fica muito animada e corre para contar para o pai. O pai fica muito animado e corre para receber ele. E aí recebe em casa e Jacó conta a história toda e como a coisa aconteceu. E eles festejam aquilo ali, né? E todo mundo reúne, é um encontro de família, uma coisa muito gostosa. E Jacó fica ali por um mês. E aqui mostra que ele não fica propriamente como um hóspede acomodado. Olha, é onde eu falo das entrelinhas, né? Apesar da gente estar no nível literal, nem tudo que a gente entende vai estar escrito. Por quê? Diz que ele ficou um mês. Verdadeiramente, Jabão reconhece Jacó, né? Ele fala assim: verdadeiramente você é meu osso e minha carne. Então eu reconheço que a gente é da mesma descendência, mesmo sangue, você é meu irmão e eu sou seu. Então eu reconheço. E ficou Jacó com ele o mês inteiro. Tudo que a palavra diz é: e ficou Jacó com ele o mês inteiro. No versículo seguinte, ficou Jacó com ele o mês inteiro, Labão já pergunta. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ou seja, a palavra só diz que Labão recebeu Jacó de bom coração, né? Ô, cara, você é meu osso, minha carne. E ficou Jacó ali um mês. É o que a palavra me diz. No versículo seguinte, tem um questionamento de Labão. Ei, só porque você é meu parente, só porque você é filho de minha irmã, você vai ficar aqui me servindo de graça? Não quero isso não. Me fala qual é seu salário. Isso é a postura de Labão em direção a Jacó. Isso quer dizer o quê? Que Jacó estava com uma proatividade ali. Ele, apesar de ter ficado um mês, apesar de ter sido recebido, apesar de ter sido acolhido, eu entendo que Jacó já não era mais aquele cara sossegado que habitava em tendas. Ele não é um cara de pernas para cima. Ele é um cara que tem parte de alguma coisa nele que foi transformada. Tem alguma coisa no caráter dele ali que já está diferente. O cara sossegado agora está trabalhando de boca fechada. Não, estou aqui, estou servindo, para mim é um prazer. E aí Labão é que fica incomodado com aquilo. Fala, pera lá, só porque você é meu sobrinho, só porque é meu irmão, só porque é filho de minha irmã, você vai ficar aqui trabalhando de graça para mim? Quero isso não. Me fala quanto custa o seu trabalho. Já que você quer ficar aí, já que quer ficar trabalhando, que seja comigo te pagando. Aí é que parte de Jacó uma proposta. Fala, veja bem, eu trabalho 7 anos para casar com Raquel. Olha que oferta ousada. Né? Na época era comum, ou na região ali, né, já se entendia. Hoje a gente vê muito isso e a gente subentende que na época não era diferente. A questão de um dote, né? Você levava um presente, você atribuía, você dava algo à família do pai para poder receber a filha. E ele paga com serviço. Olha, 7 anos de salário. Até hoje isso é muito dinheiro, né? A gente está falando aí que no salário mínimo atual seria aproximadamente 100 mil reais. Então é o cara que não tem nada chegar para o sogro e falar assim: olha, para casar com sua esposa eu vou te dar aí 100 mil reais. Eu vou pagar em serviço. Então vai ter que ser 7 anos trabalhando. Dia, tarde, noite, recebendo nada. Então, é muito ousado da parte de Jacó, ele já faz uma oferta alta. Ele fala: olha, eu trabalho para você por 7 anos e de salário eu quero casar com sua filha. Ele, olha, Labão, o texto é exatamente assim, ele fala: é melhor dar para você do que para outro. Não quer dizer que Labão encheu os olhos pelo dinheiro nem pelo serviço. Mas um dia minha filha vai ter que casar, é um fato. Sua oferta pode não ser a melhor coisa do mundo, ao meu ver. Mas pensando bem, é melhor entregar para você do que para outro. Acordo fechado. E aí, Jacó vai trabalhar esses 7 anos para Labão para poder receber Raquel. E aqui fala que ele amava tanto Raquel e que ele tinha tanto prazer e ele sonhava tanto com esse dia e ele estava tão seguro do que ele queria que esses 7 anos foram como
poucos dias. Então, apesar de ser um período longo e extenso, ele estava tão focado naquilo que ele queria e ele amava tanto aquela situação, aquela ideia, aquele desejo, aquela pessoa, que foram como poucos dias. Então, o sacrifício ficou pequeno para ele. Porém, no dia do casamento, é servido banquete, bebidas e tudo, e aquela festa, e Labão acaba criando uma situação ali, talvez à noite, na tenda, com um véu, não sei como foi a história, eu sei que ele consegue criar uma situação em que ele entrega para Jacó Lia, a filha mais velha, e não Raquel. Eu não sei se eu já tinha citado aqui, mas a palavra diz, né, que Raquel tinha uma irmã, e uma irmã mais velha. Que não era tão bela assim, fala fraca de olhos, outro diz que tinha um desvio no olhar, alguma coisa assim, mas que a aparência como um todo não era incrível, não me chamava tanta atenção. Porém, Raquel, de corpo e de rosto, ela era formosa, linda, forte, enfim. E aí, Labão consegue, após esses 7 anos, no dia do casamento ali, na tenda, na entrega, na consumação do casamento, à noite, eu entendo que é à noite, ele direciona para que Jacó deite-se com Lia. Jacó não percebe aquilo. Quando amanhece, é que ele vai tirar satisfação com Labão. Fala, que coisa absurda é essa? Como é que eu trabalho 7 anos com você? Eu fiz um acordo com você, cara. E você me coloca outra filha no lugar. Como é que você pode fazer? Como é que você comete uma coisa louca dessa? Labão falou, pera lá. É porque aqui a lei não funciona como você imagina. Como é que eu vou te entregar a filha mais nova antes da primogênita? Primeiro eu tenho que casar a primeira filha que nasceu primeiro. Mas calma, fique tranquilo. Deixe cumprir os dias dela, que seria a lua de mel, né, digamos assim, que é uma semana. Olha, de novo, a numerologia, que é inegável que há um sentido no número, que há uma coisa proposital no número. Deixe-se cumprir a semana dela, 7 dias. E eu te dou a outra por esposa. E você vai trabalhar para mim mais 7 anos. Olha como é legal a gente sentar e ler a Bíblia. Eu já cansei de ver pregações e textos e palavras onde ele trabalhou 7 anos por Rebeca, casou com Lia, que teve que trabalhar mais 7 para poder casar com Raquel. Não é bem assim. Ele não ficou 14 anos esperando Raquel. E aí, quando eu li isso, eu cheguei a dar risada porque eu me lembrei daquela musiquinha, né, de criança. Tem um cantar de roda infantil que fala 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não caso com nenhum. Essa musiquinha mostra que a matemática nem sempre ela é tão simples. 7 e 7 nem sempre são 14. O período que Jacó esperou por Raquel não foi 14 anos. Foram 7 anos e 7 dias. 7 mais 7 não dá 14. Só se for a mesma unidade. 7 anos com 7 anos, 14 anos. 7 dias com 14 dias. 7 dias mais 7 dias dá 14 dias. Agora, 7 dias, 7 anos, mais 7 dias não vai dar 14. Nem anos, nem dias. 7 anos e 7 dias. Foi o período que Jacó esperou por Raquel. Quanto tempo ele trabalhou por Raquel? 14. Mas aí foi pós-pago. O preço que ele propôs a Labão foi: eu vou trabalhar 7 anos. E tendo eu trabalhado 7 anos, você me entrega sua filha. Ok? Ok. Pré-pago. Ele pagou primeiro para receber depois. Labão fez uma treta com ele aí, botou uma letra pequena que no contrato não permitiu que ele lesse, que é o quê? Olha, eu te dou minha filha, mas não antes de dar a primeira. Labão usou de perspicácia. E aqui a gente pode entender uma série de outras coisas, inclusive que Jacó, que tem por nome enganador, e que enganou o seu irmão, e que tinha uma conduta não tão satisfatória, ele colhe isso na vida. A lei do plantio e colheita é independente da fé. Você que é enganador vai topar com pessoas enganadoras no caminho. Mas ele não perde o favor de Deus, ele não perde o cuidado de Deus. E apesar dessa decepção, a sentença dele, o sofrimento dele, que eu nem sei até que ponto foi sofrido, mas foram de 7 dias apenas. Uma semana. Porque durante essa uma semana que ele deveria estar em lua de mel com Raquel, ele teve que estar
em lua de mel com Lia. E aqui fala que ele entendeu isso, tipo, ele foi enganado, mas ele engoliu aquilo e se fez cumprir. Ele honrou aquele acordo, mesmo que ele não tivesse tido acesso a essas letras pequenas do contrato. Ele falou, pois bem, já que é assim, então que se cumpra os dias de Lia. E aí ele vai para essa lua de mel, passa 7 dias como se Lia de fato fosse a sua esposa, e, tendo ele cumprido os 7 dias, ele agora recebe Raquel. Porém, esse casamento de Lia está pago com os 7 anos trabalhados. Agora, o casamento de Raquel, que vai se dar 7 dias depois ao casamento de Lia, ele tem uma dívida para com Labão de 7 anos a mais. Então, ele vai casar com Raquel uma semana depois, mas vai ficar vivendo ali com o sogro, pagando com mais 7 anos de trabalho, enquanto ele já convive e já coabita, né? Já vive com as duas como esposa, ok? Então é muito importante a gente ler a Bíblia porque uma ordem de palavras muda tudo. E ele cumpre esse tempo, né? E aí ele vai trabalhar esses 7 anos. Porém, a preferência de Jacó por Raquel é evidente para todas as pessoas. Inclusive, a palavra vai dizer que Deus percebe o menosprezo com que ele trata Lia. E aqui diz que Deus abre a madre de Lia. Olha como essa afirmação é importante. Isso aqui não é eu acho, não é eu penso, não é interpretação, é o que está escrito. A palavra de Deus diz que Deus, vendo Jacó destratando Lia, abriu a madre dela. Então, isso é proposital, isso é intencional. Deus está dizendo assim, olha, ok, você foi enganado, mas eu não quero desprezo. Eu não quero que você distrate uma para tratar a outra. Você pode ter sua preferida, mas você não precisa ser taxativo a ponto de ferir ela. Então, eu vou dar um consolo para ela. Eu vou de certa forma, compensar. É favor de Deus para aquele que está em angústia, em sofrimento. E aí Deus abre a madre dela. E eu acho isso muito precioso. Tem uma simbologia aqui, onde ela tem um filho, e aí ela começa a dar significados, né, dar sentido, dar os nomes conforme o significado do que ela vive na época. E concebeu Lia e deu a Jacó à luz a um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse, o Senhor atendeu minha aflição. Depois, Simeão, porque o Senhor ouviu o desprezo, né, que eu era desprezada. E depois, a Levi, porque já é o terceiro filho e agora ela tinha a percepção de que o marido ia se unir a ela, já que ela se destacava tanto, então deu o nome de Levi. E o quarto filho, Judá, deu à luz um filho e disse, desta vez louvarei o Senhor. Isso é muito bacana. Então, nesse primeiro nível de interpretação, a gente já consegue ver, né, algumas coisas de princípios locais, como a questão da pedra, do poço, a divisão da água, a questão dos rebanhos se unirem para beber e um esperar o outro. Aqui, eu quase não consigo falar só na interpretação carnal, porque eu já fico vendo alma e espírito, que são os níveis mais prazerosos da palavra, né? Mas a gente consegue ver uma questão de princípio ali de esperar o outro, né? Então a gente pode ter um compromisso de compartilhamento conjunto. A água ela deve ser bebida em conjunto, por isso um rebanho espera outro, por isso a pedra, né? A pedra é removida, todos bebem. Terminou de beber, a pedra é colocada de novo. Aquilo deve ser feito como uma espécie de comunhão, e aqui a gente consegue ver princípio na época, no contexto que a coisa toda acontece. A gente consegue ver a importância, né, de cumprir o chamado, porque Jacó, no momento que ele cumprimenta Raquel, ele chora de alívio ali, ele fala como se ele desabasse e dissesse, Deus, obrigado, porque eu realmente tinha que estar aqui na fase da minha vida, enganando ou não meu irmão Esaú, fugindo ou não de casa, obedecendo sendo apenas pela obediência ou pela escolha, está aqui é o plano perfeito para mim. Então esse alinhamento com o propósito de Deus gera na gente essa comoção, e a gente pode ver ali em Jacó. E esse acolhimento, né, que Labão tem com ele, de perceber a parentela, essa importância que tem de estar bem posicionado. Muitas coisas a gente já consegue ver nessa história e a gente foi explorando já no momento que lia. E aí a gente vê a questão do engano, né, que Jacó plantou e colheu, mas não correu disso e colheu
o fruto do engano dele, ainda que não necessariamente com essa consciência, mas ele se posicionou e pagou o preço que deveria pagar. E aí mostra uma caminhada de novos frutos, né, dali para frente. No nível da alma, a gente já começa a se colocar no lugar de todos os personagens. Será que eu, enquanto pastor, tenho tido essa conduta diante dos outros pastores? Será que eu, enquanto habitante de uma terra, enquanto pertencente a uma família, enquanto alguém que valoriza a parentela, será que eu tenho me sentado à mesa e esperado os outros para almoçar? Será que eu tenho tido um momento de leitura da palavra, onde eu também compartilho a palavra com aqueles que habitam o mesmo lugar que eu? Então, eu entendo que essa pedra no pulso é dizendo assim, olha, só abre quando tiver todo mundo junto. Se quem está fora ainda não chegou, não beba, não toque na água, né? Essa ideia de comunhão é de extrema importância. E essa simbologia já está clara aqui. E tem um trecho da palavra que eu acabei não lendo aqui no vídeo, mas para não ficar muito extenso, mas o fato é que fala assim, ele questiona, né? O sol está alto, por que está todo mundo aqui na beira da água? Tem um momento apropriado para beber isso. E agora vocês deviam estar no pasto, no rebanho. Não, a gente está juntando. Por que não bebe logo a água e leva seu gado? Não, porque os outros ainda não chegaram. Então, eu vim mais cedo e o sol está alto, eu poderia estar em outro lugar, numa sombra ou num pasto, mas eu quis vir logo para a beira do poço, apesar de saber que eu não vou ter acesso enquanto todos não chegarem. Então a gente está esperando para que todos cheguem. E quando todos chegarem, a gente vai abrir, beber e vai fechar de novo, porque esse tipo de coisa é para ser vivido nesse conjunto, nesse grupo, e não é para qualquer um que passar aqui pegar a porção que quiser e ir embora. Não, tem que ter uma conduta, tem que fazer parte de um corpo aqui, de uma sociedade para que isso funcione, né? Então a gente já tem um princípio bacana para aprender. Na conduta de Jacó, a gente vê que ele começa a se posicionar de forma diferente. Ele sai do comodismo dele, ele começa a servir a Labão, né? Ele foi acolhido pela casa, mas isso não quer dizer que ele vai ficar de pernas para cima. Então ele produz o período que ele está ali dentro, a ponto de não questionar direito de nada. E Labão, mesmo enganador, mesmo também tendo lá suas treitas, ele é um cara que honra, porque é ele que chama Jacó para dizer, cara, você vai precisar de um salário, me diga qual é seu preço, né? Então foi ousado da parte dele, porque ele falou, ó, você está aqui dentro, tá como meu hóspede, mas não para de produzir, eu não estou te pagando por isso, não faz sentido, né? Então tem alguma coisa de honra ali em Labão, mas uma esperteza, uma treita que a gente não deve seguir, que foi o que ele fez em relação à filha. Ele pode até ter essa prioridade, ele só tinha que ter aberto isso para Jacó antes, e não tendo apresentado isso só após a consumação do casamento, que aí era irreversível, né? Mas, de alguma forma, Labão compensou por esse engano. Ele não falou, você vai esperar agora mais 7 anos por Raquel. Cumpra só aqui essa semana. O engano vai durar só isso daqui. E aí Raquel já é sua. Mas como foi você que disse o preço que custa uma filha, eu não aceito que você menospreze a mais velha, você vai pagar o mesmo preço pelas duas e você fica me devendo mais 7 anos. Mas eu já te entrego Raquel daqui 7 dias. Pois bem, quando a gente avalia Raquel e Lia, a Raquel a gente só vai conseguir avaliar no outro, mas no próximo capítulo. Mas Lia, a gente também já consegue fazer uma análise de que pouco se fala da personalidade dela, da pessoa dela, mas muito vai ser dito de como ela é tratada, né, de como ela é vista. Ela não é bem vista pela aparência, ela é conduzida pelo pai de forma não tão legal, mas recebe isso, desfruta disso. Seguramente ela sabe que essa coisa foi armada, ela participa dessa armação, né, de forma proposital ou não, mas ela vive aquilo dali e ela percebe essa condição toda e sofre com isso, mas é beneficiada por Deus. Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu tenho que entender que, apesar de tudo que eu sofro, Deus está vendo todas as coisas, né? Então, se eu sou humilhado, se eu sou rejeitado, se eu sou destratado, eu tenho o olhar de Deus sobre mim e eu tenho que descansar nisso. Então, a favor do Senhor. Agora, tem uma coisa muito preciosa aqui, que a gente não pode deixar de falar, é sobre como ela lida com cada filho. O primeiro filho, ela dá o nome de Rúben, dizendo, o Senhor me ouviu. Quer dizer, o Senhor está atento a mim. Eu dou o nome de Rúben. Aí, o segundo, ela deu o nome de Simeão. E ela falou assim, olha, eu vou dar esse nome
porque o Senhor está vendo que eu sou destratada. Quer dizer, o primeiro filho tem por nome Rúben, porque Deus olhou para mim. O segundo filho tem o nome Simeão, porque Deus olhou para a situação. O terceiro filho tem o nome de Levi, porque agora o marido vai vir para mim. Observe como, de novo, tem o número 3. E, de novo, são 3 estágios diferentes, mas todos olhando para a pessoa dela, né? Deus me ouviu, Deus viu a minha situação e Deus vai resolver a minha situação. Então, é o meu contexto. Então, primeiro ela está dizendo, Rúben, Deus me ouviu. Segundo, Deus viu minha situação. 3, Deus vai resolver minha situação. Mas é no quarto filho, Rúben, quando ela sai dessa coisa de olhar para si, para as suas coisas e para os seus desejos, é que ela diz, eu louvarei ao Senhor. Qual é o nome do quarto filho? Judá. Qual é a descendência de Cristo? Quem é que faz parte da genealogia de Cristo? Judá. E aí a gente tem algumas linhas teológicas que vão falar da quarta dimensão, né? Corpo, alma, espírito é tudo que a gente acessa, mas existe algo mais. Existe um extra, essa quarta dimensão, que nós não temos conhecimento. Tudo na Terra é 3D, né? Tudo tem comprimento, largura e altura, as 3 dimensões. A quarta dimensão é algo que a gente não tem acesso. E esse quarto filho é Judá. E aí, lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, já vai ter a genealogia de Jesus, que vai parar lá em José, que é o marido de Maria, que é quem adota Cristo, enfim. Dá para entender que a chave da nossa vida vira quando eu paro de olhar para mim, para o meu contexto e para aquele que eu desejo, e olho para o Senhor. Quando Lia falou, eu louvarei ao Senhor, por isso esse se chamará Judá, Deus fala, é isso que eu quero para minha descendência. É isso que começa a parecer com o caráter de Cristo. É isso que vai preparar o caminho para o meu filho vir à terra. É quando a percepção está no Senhor e não nas coisas que Ele pode me dar, não nas coisas que eu quero, não nas coisas que eu sinto. Quando eu volto meu olhar para o Senhor, a coisa muda. Então, que a gente possa ter essa percepção. E aqui a gente acabou entrando já no nível espiritual da palavra também, no nível profético. Então, Jacó começa a ser protagonista da própria história, dando sequência ao que a gente vinha, né, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jacó vem com uma conduta de Jesus e ele começa a crescer em caráter de pai. Ele deixa de ser uma simbologia do Deus Filho para ser uma simbologia do Deus Pai. E ele, enquanto pai, é aquele que gera, é aquele que acolhe. E ele começa a ter alguém, ele constrói em alguém as figuras de caráter do Espírito Santo. Porque quando ele deixa de ser pai para ser filho, quando ele deixa de ser filho para ser pai, aí agora ele também vai achar para si uma esposa que vai assumir a posição de mãe. E essa posição de mãe assumida é a questão do caráter do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem transforma, o Espírito Santo é quem consola. E o que Lia acha? Consolo. Mas ela acha consolo primeiro para si. O Deus olha para a situação dela e traz conforto para ela, e abençoa ela, e abre a madre dela e frutifica. Só que quando Deus começa a abrir, ela está olhando só para a promessa, só para a bênção e não para o abençoador. Só para a promessa e não para aquele que prometeu. Quando ela muda o olhar, e talvez tenha até eu não sei nem se é isso, o quanto isso é proposital, mas eu posso fazer essa inferência. Eu tenho uma liberdade também de interpretação da leitura da palavra, né? Ela tinha um desvio no olhar. Olha que coisa. Algumas traduções vão dizer que ela tinha um estrabismo, né? Que ela tinha olhos não alinhados. E esse desvio no olhar, simbolicamente, espiritual, acontece quando ela vira o olhar ou quando ela olha em outra direção. Porque os 3 primeiros filhos ela está olhando só para ela, para o contexto dela e para o desejo dela. Quando ela tira o olhar do que é natural e olha para onde não se espera, desvia o olhar, é que a coisa muda. E então que a gente possa
perceber essa condição profética e que a gente pare, né, no nível pessoal aí, que a gente pare de olhar para a nossa situação e olhe para o que Deus quer. E para o nível espiritual, entender que essa nova família constituída vai gerar um novo caráter de pai, um novo caráter de espírito e um novo caráter de filho. E essa trindade agora passa a ser Jacó, Lia e, e Judá em alguma esfera. Observe que ele não é o primogênito, ele não vai ser o caçula também, vai ter outros filhos. Mais à frente a gente vai ver que vai acontecer filhos de Raquel também. Mas apesar disso, a genealogia de Cristo é a partir de Judá. Por que isso? Que eu entendo que é exatamente por isso. É porque naquele momento pararam de olhar para os próprios desejos. Aí eu fico me perguntando, se Deus é monogâmico e ele casou com Lia e com Raquel, e que foi com base no engano, até que ponto eu posso dizer quem era plano e permissão de Deus? Eu não posso afirmar plenamente, eu não posso afirmar com certeza, mas a partir dessas inferências que a gente fez, eu posso entender que teria que nascer Judá para fazer parte da genealogia de Cristo, e Cristo viria por esse caminho, e Judá só existe sendo de Jacó e Lia. Mas o desejo de Jacó era pela beleza, era pela formosura. Mas qual era o plano de Deus para Jacó? Então, já Raquel tinha seus desejos, Labão tinha seus desejos, Isaac e Rebeca tinham seus desejos. Mas Deus tem um plano perfeito e ele direcionou para que aquilo acontecesse, apesar dos contextos ah, instáveis, inconstantes. Foi conduzido para que houvesse aquele nascimento e foi conduzido de alguma forma para que o entendimento de Elia crescesse, que a gente possa crescer em entendimento da palavra, que a gente possa parar de olhar para nós mesmos, para nossas dores, para os nossos desejos, e que a gente comece a louvar o Senhor, que a gente comece a agradecer a Deus por todas as coisas, que a gente viva em gratidão e em honra a Deus, apesar das circunstâncias. E a nossa história muda completamente. Essa história simplesmente não poderia ser ignorada, ela simplesmente não poderia ser omitida, porque essa conduta de Lia escreveu a genealogia de Cristo. Ela parou de olhar para si. É isso que Deus espera de nós. E leia a palavra, compartilhe essa mensagem, curta, comente. Deus abençoe o seu dia.